Estamos em mais um episódio do programa Convergência SA. Na tarde de hoje eu tenho a grata satisfação de receber o Dr. Ives Grosky. Boa tarde, Ives. Boa tarde. Advogado e também pré-candidato pelo PDT no município de Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. E Rafael Tavares, empresário e também pré-candidato pelo Partido Republicanos aqui também na nossa municipalidade. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Ives. Boa tarde, Marcos. Boa tarde aí ao telespectador. Legal. Nós estamos aqui como um debate. A pauta hoje é o Covid-19 e seus impactos no município de Campo Grande. Então, eu gostaria de começar aqui com o Ives. Ives, você ocupou diversas funções aqui no município de Campo Grande, algumas delas em âmbito federal. E qual que é a sua visão hoje sobre o impacto direto do Covid-19 na nossa municipalidade? Olha, eu acho que Campo Grande, assim como o Brasil todo, tem se comportado de uma forma que a gente dinamicamente no início viu um lockdown aqui, né? Nós tivemos 15 dias de fechamento praticamente completo, as ruas vazias, e depois houve um afrouxamento. Um afrouxamento fruto de uma política que não foi coordenada no Brasil todo. Ficou por conta dos estados e municípios definirem, e o governo federal falando ao contrário, né? Falando que deveria se abrir e enfrentar a pandemia, e portanto nós temos uma dificuldade muito grande hoje, porque nós estamos vivendo uma aceleração de contágio em Campo Grande, e já tem informação de que as UTIs já estão começando a ficar cheias. Então, no meu entender, acho que Campo Grande ainda é um oásis pela falta ainda de muitos, de não ter tanto contágio, mas isso pode agravar e chegar ao que está acontecendo em São Paulo. E, Rafael, qual é a sua percepção sobre o impacto do Covid em Campo Grande hoje? Eu acredito que, na verdade, essa pandemia, quando ela surgiu, né, antes do Carnaval, já deveria ter sido feita alguma precaução para evitar a disseminação do vírus, né? O que a gente se viu depois disso foi realmente politizar uma pandemia para tentar atacar o governo Bolsonaro, né? Governadores e prefeitos, de forma que tentaram ali nos seus municípios, nos seus estados, criar políticas públicas, né, individuais, e não ali seguindo uma direção, né, uma diretriz do governo federal. O STF depois aí autorizou, né, essa autonomia de governos e prefeituras, e a gente viu essa pandemia se tornar política para atacar o governo federal. Eu vejo que o Bolsonaro reagiu muito bem em relação à distribuição de recursos, liberou dinheiro para estados e municípios. Aqui em Campo Grande, principalmente, eu acho que o Marquinhos errou, principalmente naquele lockdown inicial que ele tentou fazer, ele fechando comércios. Aquilo ali fez com que as pessoas ficassem dentro de casa, e alguns médicos já explicaram essa situação da pandemia, que quando você força famílias inteiras, porque uma coisa é a gente viver numa classe média alta, onde tem espaço, as pessoas podem ficar cada uma num cômodo. Mas a gente sabe que a situação real dos brasileiros é outra, né? Então a gente pega, às vezes, uma casa que tem um cômodo, por exemplo, vai ficar ali 5, 6 pessoas da mesma família, aglomerados 2 semanas. Então, se esse vírus já estava disseminado, praticamente ali você condenou toda a família a se contaminar, né? Campo Grande teve sorte, agora o prefeito tenta mudar praticamente, dar um cavalo de pau aí na política dele de confronto à pandemia, agora obrigando a população a usar as máscaras. Então eu vejo que o Marquinhos está bem atrapalhado, e foi isso que aconteceu, né? Prefeitos e governadores tentaram de forma autônoma ali combater o Covid e sem respeitar as políticas do governo Bolsonaro. Falando de governo federal, doutor Ives, qual que é a sua percepção acerca dessas intervenções que houveram por parte do governo federal em relação ao Covid, ao lockdown, inclusive ocorridos aqui na capital? Eu acho que, ao contrário do que o Rafael pensa, eu acho que o governo federal é um desastre em todos os sentidos, e principalmente nessa questão da pandemia. Essa tese levantada, e eu sei qual que é a tese levantada pelo Rafael e inclusive por um deputado federal aqui da região, é a mesma tese do Boris Johnson, que depois de falar que todo mundo deveria se contaminar, se contaminou e voltou atrás, né? Falou, não, vamos fechar agora, porque não é possível a gente deixar com que todo mundo se contamine. Então, assim, eu acho que o grande problema do governo do Bolsonaro é falta de competência, né? É o pré-iluminismo, é fazer tudo aquilo que o Donald Trump, que é o chefe dele, manda fazer, até na cloroquina,
e agora o próprio Donald Trump não tem mais o que fazer com 2 milhões de comprimidos de cloroquina, manda para o Brasil, ou seja, nós somos aqui o depósito de cloroquina dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu na verdade no Brasil? O governo federal virou as costas para a questão da pandemia, deveria ter tratado assim como toda a América Latina e a Europa tratou. Tinha a Itália como exemplo, de que não deveria ter sido feito, e que lá eles brincaram no início e morreu muita gente, muitos idosos morreram e eles tiveram que fazer um lockdown rigoroso em mais ou menos no período de 2 meses. E o Brasil vai ter que fazer em alguns lugares, inclusive aqui pode acontecer o lockdown em breve, por culpa exclusiva do governo federal, que não coordenou desde o início com os estados e municípios, jogando contra a política dos estados e municípios, que graças a Deus conseguiu do STF a permissão para poder fechar, para poder obrigar as pessoas a se cuidarem. Doutor, o senhor fala sobre aspecto de saúde, e aí incide a questão de protocolos, né? Acredito que na época que o ministro Mandetta esteve pelo Ministério da Saúde, ele falava muito sobre a questão do protocolo que ele havia recebido da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Como que o senhor enxerga essa visão na atualidade? O senhor acha que houve equívoco por parte do governo, na época que o ministro, inclusive, esteve na pasta, ele seguia realmente as orientações da OMS? O senhor concorda com aquela visão? Com certeza, eu acho que o ministro Mandetta caiu do ministério porque ele se utilizava dos conhecimentos da medicina, né? Se eu sou advogado, eu não posso falar de medicina, se eu sou médico, eu não posso falar de advocacia. E eu acho que a politização quem faz, na verdade, é o governo Bolsonaro, né? Me parece que ao invés de eles unirem o Brasil contra o coronavírus, na verdade eles estão unindo o coronavírus contra o Brasil. E isso, infelizmente, tem feito estrago no Brasil. Em Manaus aconteceu isso, em Belém aconteceu, São Paulo, Rio, um absurdo o presidente da República autorizar jogo de futebol no Maracanã com pessoas morrendo ali a 100 metros. Rafael, qual é a sua visão sobre isso? Sobre os protocolos da OMS, a conduta do governo federal? Só para complementar o que o Ives falou, se caso então os governadores e os prefeitos enfrentaram a pandemia corretamente, os 40 mil mortos que temos no Brasil hoje tem que ser colocado na conta dos prefeitos e governadores, né? O presidente Bolsonaro fez tudo o que estava ao seu alcance. Liberou recurso público, injetou dinheiro aonde precisava de dinheiro e os prefeitos e governadores colocaram aí as suas políticas, né, de enfrentamento de acordo com o que eles acreditavam. Em relação ao Mandetta, o Mandetta ele é médico, mas ele sempre foi muito mais político do que médico, né? E também nós temos visões aí divergentes do próprio Mandetta, de médicos, especialistas na área. Então, na verdade, não existe um consenso na medicina dizendo que, olha, o protocolo que deve ter seguido é esse. Até porque a própria OMS já voltou atrás em várias situações. Uma hora a cloroquina serve, outra hora a cloroquina não serve, outra hora o lockdown serve, outra hora o exemplo é a própria Suécia, que fez um isolamento vertical. Então, nós temos várias informações em conflitos, né? Não existe nenhuma verdade absoluta em cima disso. Então eu acredito que assim, a própria OMS já entrou em contradição, o Mandetta foi horrível na gestão dele como ministro da Saúde, tanto é que quando ele saiu, a primeira coisa que ele fez foi tentar derrubar o governo, né? Foi na Globo, foi no Fantástico da entrevista. Então a gente percebe que houve ali, dos próprios adversários políticos, uma tentativa de derrubar o governo Bolsonaro através da pandemia. Ninguém está preocupado com a saúde, até porque se tivesse, o próprio prefeito Marquinhos Strade tinha investido muito mais na saúde do município e não somente agora tentando, né, distribuir máscaras aí, obrigar as pessoas a utilizarem máscara. Falamos agora também sobre aspectos, em questão de saúde, sobre aspectos essenciais. Vocês estão colocando aqui sobre EPIs, né, utilização de máscaras, a prefeitura prevendo a contratação desses EPIs. Doutor Ives, como que o senhor enxerga que possa haver uma maior eficácia por parte da gestão municipal acerca dessa infraestrutura que é tão necessária para os nossos contribuintes, para a população em geral, né? A pessoa que hoje precisa se utilizar de uma máscara para poder ir até uma unidade de saúde e ela não tem essa máscara, como que o senhor enxerga isso? Já que, conforme foi falado aqui pelo Rafael, prevê-se um decreto de obrigatoriedade por parte do ente municipal. Olha, eu acho que se desde o início a gente tratasse com seriedade a questão da pandemia, nós não estaríamos enterrando 40 mil mortos, nós vamos passar de 100 mil. Né? Na verdade, se os governadores e prefeitos não tivessem fechado, ou tentado fechar mais, né, por tudo sendo boicotado pelo governo federal,
nós teríamos muito mais mortes no Brasil. Nós estaríamos com 80, 100, 200 mil pessoas. Há subnotificação, a gente sabe que há subnotificação, e o governo federal tentou até paralisar a divulgação desses dados. É um absurdo, né? Nós estamos vivendo na contramão do mundo. Agora, eu faço uma pergunta até, e até depois o Rafael pode responder. Se o Mandetta era tão ruim, era politiqueiro, era contra o governo, por que ele ficou 1 ano e meio e foi nomeado ministro no governo Bolsonaro? Então o Bolsonaro ele é assim, ele nomeia e aí se o cara não faz o que ele quer, aí o cara é contra ele. Né? Então nós vivemos um tempo em que todo mundo é comunista, todo mundo quer derrubar o governo e só o presidente da República está certo. Acho que aqui em Campo Grande, para eu não me alongar muito, eu acho que a Prefeitura Municipal deveria, desde o início, ter obrigado sim todo mundo a usar a máscara. E, obviamente, dando a máscara para quem não tivesse condições. Inclusive incentivando a confecção de máscara, principalmente pelas senhoras costureiras, pelas donas de casa que estão em casa, enfim, fazendo um grande mutirão de compras governamentais aqui mesmo em Campo Grande para que esse dinheiro ficasse aqui. Essa é a minha opinião. Perfeito. Só respondendo a pergunta que você fez, o Mandetta ele foi sim chamado para o Ministério da Saúde, e assim como qualquer funcionário, depois de que prova incompetência, ele foi retirado do cargo, né? Então não vejo problema nenhum. Bolsonaro sim chamou ele para ser ministro e quando viu que de fato ele não estava exercendo um bom trabalho, ele foi retirado da pasta, né? Então quanto a isso não teria problema nenhum. Pegando um gancho aí no que o Ives falou, o Mandetta ele é aquele cara que é o seguinte, ele sempre fez parte da política sul-mato-grossense. Hoje ele já vem para cá para tentar estruturar de alguma maneira a campanha do próprio Marquinhos Trade, né? A gente sabe aí que há uma convergência entre eles, justamente de apoio. Então o Mandetta desde lá de trás já vinha fazendo uma política pensando aqui no estado, pensando no município. Então só respondendo novamente ao Ives em relação à previsão de mortes em relação à pandemia, eu acredito que não exista nenhum estudo que comprove isso, né? Pelo contrário, o que a gente viu foram vários países adotando o isolamento vertical e tendo um resultado muito positivo. Inclusive a própria OMS reconhecendo isso na Coreia do Sul e na Suécia. Então não existe como a gente fazer uma projeção, caso os prefeitos e governadores não tivessem fechado os comércios, haveriam muito mais mortes. Eu acredito que a gente não tem como fazer esse estudo, não existe nenhuma maneira de se fazer esse estudo e é puro achismo, né? E sobre as máscaras aqui em Campo Grande, com essa previsão de um decreto municipal tornando obrigatória a utilização disso, como que você enxerga isso? Olha, eu acho que a partir do momento que o poder público torna um item desse como obrigatório, dificilmente ele vai conseguir fornecer todos esses equipamentos para toda a população de Campo Grande, né? Eu acho que tem muita gente aí que está com dificuldade financeira, que às vezes não tem condição de adquirir uma máscara, e você acaba criando um problema maior para as famílias. Como eu disse anteriormente, eu acho que o Marquinhos está tentando resolver um problema que ele errou lá atrás, já que o lockdown funcionou nele, né? Fechou o comércio por 2 semanas, teve mais de 70 mil desempregados em Campo Grande, 150 empresas fecharam as portas na cidade e agora ele tenta uma outra alternativa, de certa forma expressiva, né? Tentando obrigar as pessoas a usarem máscara para tentar corrigir um problema lá atrás. Se o lockdown funciona, por que a gente está tendo que usar máscara agora? E aspectos de cultura, nós estamos falando de comportamento, né, das pessoas realmente não ficarem expostas, principalmente quem é público-alvo, as pessoas idosas, as crianças. E Ives, você também acompanha essas tendências e falando agora sobre o aspecto do que o Rafael colocou, do trabalho, do consumo, você que ocupou uma pasta federal que é relacionada diretamente ao trabalho, como que você enxerga o lockdown, esse período que Campo Grande teve que fazer realmente essa prevenção em termos de segurança? Como que é a sua visão em relação a essas medidas que foram adotadas pelo município de Campo Grande? Eu não estou aqui como defensor do prefeito Marquinhos Trade, não sou do partido dele, não sou da corrente ideológica dele. Eu só quero fazer uma comparação. Campo Grande e Dourados. Dourados, desde o início, está aberto lá. Não houve fechamento. Agora que está se estudando o toque de recolher, Dourados hoje tem quase o dobro do número de infectados do que Campo Grande. Campo Grande hoje não é, Dourados tem 1/4 da população de Campo Grande, tem 200 mil, aqui nós temos 800 mil. Nós não estamos ainda com um pico, nós não estamos ainda com muitas pessoas aqui, são 700, 800 pessoas infectadas em Campo Grande, por conta que houve um lockdown nos 15 primeiros dias.
né? Agora, evidentemente que nós não temos apoio do governo federal aqui, não tem, principalmente com as empresas. O governo Bolsonaro, que o Rafael está falando que liberou recurso, liberou a contragosto. O Paulo Guedes queria dar R$200 para as pessoas. E aí veio a oposição e aumentou para R$600 no Congresso Nacional. Isso aí é fato. Agora quer se prorrogar por mais 3 meses, R$400. R$400 ninguém vive. Mas voltando a esse assunto de Campo Grande, eu acho que Campo Grande no início deu um bom exemplo, mas infelizmente com aquele discurso trágico do presidente da República, que quem escreveu foi o filho dele, o Carluxo, né, que é quem manda lá, são os filhos dele, que ele falou da gripezinha, muitas pessoas começaram a tratar essa pandemia como algo menor, como algo que não chegaria, principalmente aqui em Campo Grande. E nós sabemos que Campo Grande está num ponto estratégico que ajuda a não ter essa disseminação. Porque Paraguai e a Bolívia fecharam as fronteiras, então, de um ponto de vista de barreira sanitária, nós estamos fechados para fora, para o exterior, e por outro lado também que não é corredor de pessoas, né? Não passa muitas pessoas se transportando de outros estados. Então, Guia Lopes da Laguna é um grande exemplo disso. Uma pessoa só veio de São Paulo, foi num churrasco lá e disseminou para toda a cidade. Então, eu acho que é importante que a gente siga sim as regras da OMS. A Suécia, que o Rafael está falando, fez esse isolamento vertical e é o maior índice, muito maior o índice de infectados por milhão de habitantes. O Japão e a Coreia do Sul conseguiram fazer esse isolamento que ele está falando, mas é porque tem muita testagem, como nós fizemos aqui antes de entrar, testou para ver se a gente estava com febre. Então eu acredito que o governo deveria estar investindo em testagem em massa e aí sim daqui a algum tempo a gente poder fazer um isolamento de outra forma, de uma forma mais permissiva, mais aberta para as pessoas. Doutor Ives, em aspecto da região de Campo Grande, né? Vamos falar do nosso município. Na sua visão, como estão hoje os serviços públicos, principalmente as concessionárias de serviços públicos? O que poderia estar sendo feito que não está sendo seguido na sua ótica? Eu imagino, e nós do Partido Democrático Trabalhista tiramos uma decisão favorável à investigação da questão do ônibus, que nós temos há muitos anos os mesmos empresários, as mesmas empresas no ramo, né? E temos cada vez menos ônibus bons e um serviço muito caro. Portanto, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer uma nova licitação, né? Abrir uma nova licitação e ter concorrência de fato, né? Nós não podemos fazer um monopólio do serviço de transporte coletivo em Campo Grande. Para você ter uma ideia, por exemplo, aqui em Campo Grande, a Prefeitura Municipal, ela que faz a questão da manutenção dos terminais, dos pontos de ônibus. Em Curitiba, quem faz é a iniciativa privada. Então, tem alguma coisa de errado aí, né? Com relação às outras concessionárias, eu acho que tudo vale a pena que a Câmara Municipal faça uma investigação e sempre com muita transparência e fiscalização. Eu acho que são 3 as funções de um parlamentar municipal: representar, né, fiscalizar e legislar. E a fiscalização é fundamental. Ninguém está falando que tem coisa errada ou tem corrupção. Não, eu acho que se for pego coisa errada, tem que se punir. Se não for pego nada errado, que seja didático para a gente entender como é que chega naquele preço. E acredito fortemente que a questão do transporte coletivo em Campo Grande precisa ser revista de cabo a rabo. Inclusive, acredito também que nós precisamos discutir mais para frente, na próxima legislatura, em alguns pontos da cidade, o transporte via vans. Acho que Campo Grande comporta já isso, em Cuiabá existe isso, e há muitos anos os transportadores de van tentam entrar aqui em Campo Grande e não conseguem. Eu acho que tem que criar concorrência. Nesse ponto, eu sou favorável. Rafael, qual que é a sua visão sobre as concessões, a gestão, né, dessas concessões em Campo Grande? Eu vou um pouquinho mais além, não só na questão do ônibus, né? Eu vejo que Campo Grande hoje se gasta muito dinheiro público
com coisas que não deveriam e faltam para outras, né? Recentemente eu estive visitando algumas UPAs na cidade e ali tem equipamento de raio-x quebrado há mais de um ano, enquanto o prefeito Marcos Trade aluga tenda, né, e acaba montando uma estrutura ali para esperar a pandemia, alugando tenda do ex-genro do irmão dele, senador Nelson Trade. Então tem algumas situações complicadas que eu acho que a gente deveria investigar. A outra questão que eu aponto é em relação ao asfalto, né? Nós temos hoje um prefeito de Campo Grande que gasta 28 milhões de reais por ano com propaganda e hoje nós não temos asfalto na frente da casa das pessoas. O asfalto, ele cria uma série de problemas indiretamente, né? A criança que vai ali, que está no barro, acaba se contaminando com alguma doença, acaba sujando a casa das pessoas, as pessoas não acabam tendo uma segurança, uma infraestrutura adequada. Então eu acho que o dinheiro público, ele deve ser investido nas pessoas que pagam os impostos. Enquanto a gente vê hoje um prefeito que torra-se muito dinheiro público, o dinheiro dos nossos impostos, com coisas desnecessárias. E sobre o aspecto, por exemplo, do consórcio Coelho, que é uma das concessões que nós temos em vigência. Qual que é a sua ótica acerca disso, já que o Dr. Ives também colocou assim, a sua visão em relação ao serviço prestado para o consumidor? Em relação ao consórcio Coelho, eu vejo que tem uma CPI tentando ser aberta na Câmara Municipal há mais de um ano, né? E eu vejo pouco caso dos vereadores, né? Tem 29 vereadores ali dentro e, se eu não me engano, 4 ou 5 que são favoráveis à CPI do consórcio Coelho. Eu acho que já tem elementos suficientes para ser aberta essa CPI. Já está comprovado, né, que existe um serviço sendo oferecido para a população ruim e caro. Então eu acredito, sou favorável a qualquer investigação, acho péssimo o serviço que a Coelho vem prestando. Eu acho que as pessoas que utilizam o transporte público em Campo Grande, várias vezes já colocaram a sua indignação perante esse serviço. Então eu sou completamente favorável à CPI e à investigação do consórcio Coelho. Doutor Ives, em relação ao tratamento, né, dessas concessionárias para o contribuinte, para o consumidor, as pessoas que hoje discordam de como é feito a prestação desse serviço que é público, elas devem recorrer? A quem que elas devem recorrer? O senhor, como advogado, como que o senhor enxerga isso? É possível que as entidades de classe também se manifestem favoravelmente a isso, né, fiscalizando? O grande problema do Brasil é o marco regulatório, né? Todos esses serviços que são concessionários, que são privatizados, como a Energisa, ela é obrigada a responder a uma agência reguladora, né? Aqui no município nós temos a GEREG. O que acontece? O grande problema nosso é que, por exemplo, você já teve uma multa que você recorreu e você conseguiu ganhar na Jari ou aqui no Detran estadual? Eu não conheço ninguém, nem eu. Agora, a maioria das multas por atraso, ou por um ônibus que está caindo aos pedaços, ou por outra questão que o consórcio Coelho, ou enfim, que o transporte de ônibus ou as outras questões, mas aqui eu estou falando de ônibus, quando eles recorrem das multas, eles conseguem reverter na própria agência. Então isso está errado. Né? Tem que ter mais transparência, tem que ter mais controle social, e é sobre isso que eu acho que está faltando aqui em Campo Grande, a discussão do controle social, como você está falando, e isso passa não só na prefeitura, no governo do estado, como também no governo federal, nas agências, né? A Anatel, a ANEEL, que nós temos, infelizmente, isso vem de governos passados, é verdade, mas ainda eu vejo muito tímido do ponto de vista de você fazer valer e cumprir aquilo que diz o contrato. Ainda nessa esfera, doutor Ives, como o senhor avalia a atual gestão municipal e, na sua opinião, se o senhor tivesse a oportunidade de ser um representante eleito, o que o senhor faria de melhorias para a população de Campo Grande hoje? Nós tivemos 4 anos de problema em Campo Grande. Tivemos uma gestão que houve um impeachment, o prefeito voltou, um prefeito que não conversava com ninguém, que achou que a prefeitura era só dele, a Câmara brigando com o prefeito. Então, qualquer pessoa que venha com um pouco de espírito público, depois, evidentemente, que dá um choque de gestão. Então, o prefeito Marquinhos, nesse ponto, evidentemente, não deixou atrasar salário, não deixou atrasar pagamento de fornecedores, mas nós precisamos construir uma cidade mais generosa. E uma cidade mais generosa passa principalmente por entender como é que nós temos
3% do orçamento indo para a saúde pública e ter tanta reclamação por parte do usuário. Então eu acho que, por exemplo, se existe a transparência, a lei de transparência, nós precisávamos ter a lei de transparência da saúde, para que o cidadão e a cidadã saibam em tempo real quantos dipironas foram comprados, para quem que saiu dipirona, quantas agulhas foram compradas, para quem foi utilizado, CPF, qual que é o médico que está atendendo ali, se está de plantão realmente ou não está cumprindo o plantão. Então, porque se tem 32%, um terço do orçamento indo para a saúde pública, por que é que nós não temos um serviço de qualidade? Então, eu acho que é fundamental que as pessoas tenham o direito de fiscalizar a boa aplicação desses recursos. Porque a gente sabe que o promotor público não vai parar o serviço dele para contar quantas caixas de cloroquina, por exemplo, tem numa unidade básica de saúde, se o médico está ali trabalhando ou não. Então, eu acredito que uma lei de transparência total na saúde pública, em tempo real, é importante para a gente saber, pelo menos, para onde está indo o dinheiro da saúde. Rafael, qual é a sua visão da atual gestão e o que você proporia de melhorias caso você fosse mandatário hoje em Campo Grande? Marcos, eu sou empresário desde os meus 21 anos de idade e eu nunca participei da política, nunca tive cargo público, nunca recebi dinheiro público na minha empresa e eu sou um adepto do liberalismo econômico e das liberdades individuais. Eu acho que o Estado deve ser mínimo, né, e o indivíduo deve ser máximo. Eu acho que hoje no Brasil a gente se cobra muito imposto e se devolve muito pouco para a sociedade. Então eu penso que se um dia eu tiver a oportunidade, eu vou trabalhar pela redução da máquina pública, né, reduzir despesas e o dinheiro que as pessoas pagam de imposto devem ir para as pessoas, né? Então a gente vê muitos problemas de infraestrutura, saúde, educação na cidade de Campo Grande e por outro lado a gente vê o dinheiro sendo jogado em outras situações. Então eu tenho essa questão ideológica mesmo de diminuição do Estado e eu acho que o indivíduo, a gente tem que fomentar a iniciativa privada. O que gera emprego, o que gera riqueza no país é a empresa. A empresa que vai lá criar o emprego para o indivíduo, é esse indivíduo que trabalhando vai conseguir realizar os sonhos e sustentar a sua família. Então eu acredito muito nisso, eu acho que o Estado não deve ter essa participação, essa função que teve nas últimas 3 décadas durante os governos de esquerda, né? Então eu sou adepto ao liberalismo econômico, eu acho que todas as transformações que o Bolsonaro vem fazendo em Brasília, nós temos que trazer para Campo Grande. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham até aqui. Eu vou deixar agora a palavra final para que o Ives possa fazer suas considerações. Bom, eu quero agradecer o Jornal Estado, agradecer ao debate fraternal, debate saudável com o Rafael Tavares e o Marcos Silva, ao Danilo, que é o editor do Jornal Estado, e a você que está nos assistindo. Eu quero falar de esperança. Eu acho que nós precisamos ter esperança e fé de que, através do voto, essa sim é a arma que você deve utilizar para a transformação da sua vida. Vote com consciência nessas eleições. Não estou aqui falando em nome próprio, estou falando de você buscar, né? Buscar saber mais sobre as pessoas, buscar saber mais sobre as ideias e votar com muita consciência, porque eu tenho certeza absoluta que a democracia vai se fortalecer através da ação do voto popular. Rafael, suas considerações. Obrigado ao Jornal Estado, obrigado Ives, obrigado Marcos. Eu queria dizer para a população de Campo Grande que esse ano é um ano de transformação, né? Nós temos aí uma velha política dominando a cidade de Campo Grande há muitas décadas e nós temos, sim, através do voto, condições de mudar todo esse cenário, né? Como eu disse anteriormente, o presidente Bolsonaro vem fazendo uma transformação no país e eu acho que a gente tem condições de transformar tudo isso na cidade de Campo Grande e no estado do Mato Grosso do Sul. Meu nome é Rafael Tavares, sou empresário, nunca participei da política e vou colocar o meu nome à disposição esse ano nas eleições municipais. Perfeito. Você acompanhou Convergência SA, uma série de entrevistas sobre o Covid-19 e seus impactos. Eu sou o Marcos Silva e te aguardo até a próxima.